Fala, galera! Fala, meu povo! Estamos de volta. Agora vamos falar sobre o primeiro milagre, né, que Isso. nós abordaremos na nossa série. Vamos iniciar lá no livro de Marcos, capítulo 2, dos versículos do 1 até o 12. Se você quiser acompanhar, nós não vamos ler todo, mas abre a sua Bíblia aí. Vamos junto com a gente falar um pouquinho sobre esse milagre? Bora. Então, o milagre aqui é a cura de um paralítico. Jesus curou um paralítico. O cara não podia andar, Jesus foi lá e levantou. Mas vamos aos detalhes, né? Alguns pequenos detalhes desse milagre. Começando, Jesus estava em Cafarnaum. Uhum. E ele resolve ir lá na casa de alguém e o povo, né, como notícia boa corre rápido, É. ou ruim, né, como dizem. É notícia ruim que corre rápido, mas Notícia tá bom. Mas ali era uma boa notícia. E todo mundo logo descobriu que Jesus estava naquela casa e reuniram-se ali para ouvir o que Jesus tinha a ensinar. Uhum. De repente, a casa ficou cheia, não cabia mais ninguém. Boa. Então, imagina a casinha pequena, lotada de gente, até a porta. A Bíblia vai dizer que não cabia Lotado. mais ninguém. Todo mundo queria ouvir Jesus falar. Aí veio um paralítico e 4 amigos. Então, eles vêm ali carregando uma maca, cada um segurando de um lado, querendo entrar na casa, mas não tinha espaço. Não tinha como. E ninguém queria arredar o pé do lugar para deixar o paralítico entrar, né? Sim. Imagina só quando você vai no show, você tá lá no show e você finca o seu pé no chão e você fala, não vou sair daqui porque eu vou perder o meu lugar. Né? E era Uhum. basicamente isso. Ninguém queria se mover porque ninguém queria perder o que Jesus tinha para ensinar. Sim. E o paralítico ali junto com seus amigos, caminhando, e agora o que a gente vai fazer? Qual é a ideia, né? Qual é a ideia? Qual é a ideia mirabolante? Se fosse você, qual seria a sua ideia mirabolante para fazer com que o paralítico chegasse até Jesus? Uhum. Né? E é interessante porque os 4 amigos, né, a Bíblia vai dizer que eles carregavam ali e eles não desistiram. Por quê? Eu fiquei pensando nisso, interessante a gente pensar, porque eles estavam diante da única oportunidade Boa. daquele homem ser curado. Porque Sim. eles sabiam que quem estava dentro daquela casa era o único que tinha o poder suficiente de fazer o paralítico levantar e andar. E aí eles pensaram, nós não viemos aqui à toa, nós não Uhum. vamos voltar porque talvez a gente perca a oportunidade, a única chance da nossa vida, que é de fazer com que o nosso amigo, ajudar o nosso amigo a andar novamente. Uhum. E eles têm uma ideia. É incrível. Os 4 sobem no telhado, né? Então, imagina, a casa lotada, eles têm a audácia de subir do telhado, tirar a telha da casa e descer o amigo E ele vai dar de cara com Jesus. É porque não tem jeito, né? Não tem pra onde correr. Então, se a gente não consegue por vias, né? Normais? Normais, a gente sobe no teto, abre o teto e desce o amigo lá pra Jesus curar. E é muito interessante, porque os amigos realmente foram ali com um propósito. É. E eles não desistiram até que conseguiram colocar o paralítico diante de Jesus. Sim. E aí começa outra história, né? Uhum. Porque no meio da multidão tinha os tais É. dos fariseus, Uhum. mestres da lei, e que estavam ali só para observar o que Jesus ia fazer. E aí Jesus olha para o paralítico, né? E ele fala assim, ó, seus pecados estão perdoados. Interessante, porque o cara foi para ser curado. E a primeira coisa que Jesus diz para ele não é levanta e anda. É os seus pecados estão perdoados. A coisa mais importante que o paralítico poderia ouvir, né? Sim. E aí, isso me chama demais a atenção. Porque, primeiro, a audácia desses amigos, Com né? certeza. Porque, imagina, eu quero ter amigos assim. Se eu tenho a impossibilidade de ir até Jesus, ter 4 amigos que me carregam e falar assim, não, a gente vai encontrar Jesus e você vai receber essa cura. O pior é que talvez tenha sido, a princípio, uma frustração até pros amigos, Com porque certeza. eles chegaram lá e falaram assim, poxa, eu trouxe meu amigo para ser curado. E aí vem o cara lá e fala, seus pecados estão perdoados. Então, assim, é interessante, porque nós hoje sabemos, né, que o mais importante é o perdão dos pecados Sim. acima da cura divina. Mas deve ter sido Com frustrante certeza. pros amigos, né? A gente fez tudo isso. Abrimos o telhado para que o Jesus nos diga que, né, o pecado está perdoado. pecados Mas são não parou por aí. Não. Não parou por aí, porque aí começou o pensamento dos fariseus. Uhum. E Jesus sabia exatamente o que eles estavam pensando. Lembra que nós falamos no outro vídeo que Jesus nunca fez milagre ao acaso? Né? Isso. E aqui não foi diferente. Jesus
era estrategista. Ele sabia exatamente o que ele precisava fazer e o que ele estava fazendo. Porque no momento em que ele perdoou os pecados daquele paralítico, os fariseus começaram a pensar, mas quem ele pensa que é? Tá blasfemando? Uhum. Tá perdoando pecado? Um homem comum? Só Deus pode perdoar pecados. Eles ainda Exato. pensam, né? Exato. E aí Jesus vem e fala assim, interessante, né? Vocês estão achando ruim que eu tô perdoando pecado? Mas eu posso curar também. Então vai, agora você vai levantar e você vai andar. Jesus era demais, gente. Jesus era sensacional. Então, ele sabia exatamente o que os fariseus iriam questionar e iriam pensar. Então, ele falou, primeiro eu vou perdoar e depois eu vou curar, para que eles saibam que eu tenho poder tanto para curar quanto para perdoar os pecados. Porque é engraçado, porque o que Jesus está falando ali? Olha, vocês falam que só Deus pode perdoar pecado. Aí ele, prazer, Sou Deus. Porque é isso. A gente não tem, talvez, né, alguns críticos da fé cristã ainda falam, não, mas Jesus nunca falou assim, eu sou Deus. Ele falou algumas vezes, né? Mas diretamente, mas indiretamente ele falou também. E esse caso é um caso excepcional, porque realmente o fariseu tá certo. Só Deus pode perdoar pecados. Eles estão vendo um homem físico ali pregando e falam assim, Deus não tá aqui entre nós. E aí Jesus tá falando, não, eu sou Deus, estou aqui, e para provar que eu tenho autoridade nos céus e na terra para perdoar pecados, eu vou dizer uma manifestação física. Milagre, olha lá, tá vendo? Tá apontando para quem ele é. Ele nunca tá, né? Como diz a Rose mesmo, nunca é o milagre no fim em si mesmo. Ele tá falando, olha, o milagre tá acontecendo e prazer. Essa manifestação é para mostrar que eu sou Deus. Então, isso é interessante. Jesus está confrontando a fé dos fariseus na lata. E é isso, eu acho que esse milagre tem muitas lições. A gente citou apenas alguns pontos que nos chamaram a atenção, mas a gente te convida a refletir, nós te convidamos a ler este capítulo, a usar de fato a sua imaginação, tentar imaginar como foi que tudo isso aconteceu e compartilha aqui com a gente, compartilha nos nossos comentários o que mais te chama a atenção nesse milagre, que lição que você tem, né, com esse milagre e o mais importante que Paulo já disse, né, que nós possamos não apenas ter amigos assim, mas ser esses amigos também. Boa. Ser amigos que abram os telhados para que as pessoas encontrem Jesus. Ser amigos que direcionem as pessoas não apenas a um milagre, mas ao Salvador do mundo, né? Então, que hoje, né, você reflita nisso. É muito bom ter amigos. A gente sempre quer ter. Eu quero ter uma amiga assim, eu quero ter uma fulana assim, eu quero ter... Mas você já parou para pensar em ser alguém assim para a vida de alguém? Então, esse é o convite que a gente deixou para você hoje, primeiramente, né? Que você reflita no milagre, que você entenda e que você compartilhe aqui com a gente o que mais te chamou a atenção, mas que acima de tudo você ore para que Deus te faça um amigo melhor, um amigo que direcione outras pessoas a Cristo. Eu tenho certeza que isso é uma das coisas mais importantes que a gente extrai desse milagre, né? Pelo amor de Deus, vamos encerrar esse vídeo. Senão já tá aqui falando. Ótimo, é isso. É isso. Tá ótimo, é isso, gente. Obrigado, gente. Nós nos encontramos no próximo vídeo, galera. Valeu, Tchau, até mais.